Olá a todos, eu sou o professor Leonardo e hoje vamos analisar mais uma obra do Paz 3, Ritmo de Outono, número 30, do artista americano Jackson Pollock. Convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva, assim você vai receber todas as notificações quando postarmos novos conteúdos de obras do Paz e também conteúdos culturais diversos. Vamos em frente em nossa análise? Bom, pessoal, temos aqui uma imagem do Jackson Pollock, que nasceu em 1912 e faleceu em 1956. Nessa imagem ele está fazendo mais uma de suas pinturas. Aí já dá para a gente perceber que ele gostava de pinturas em tamanhos e proporções bem grandes, né? Então era uma marca dele, esses trabalhos grandes, utilizando diversos tipos de tintas. Seguindo em frente, vamos conhecer um pouco sobre o artista Jackson Pollock, para que a gente possa posteriormente fazer a análise da obra Ritmo de Outono. O Jackson Pollock nasceu em Code, nos Estados Unidos, no dia 28 de janeiro de 1912. Eu coloquei algumas características aqui da biografia que eu achei interessante, e uma delas foi que o Pollock foi expulso de uma escola secundária por indisciplina. Em 1925, ele se matriculou na Manual Art School e em 1929 ele se mudou para Nova York, onde estudou com Thomas Hart Benton na Art Students League, uma escola bem importante de arte da época. Entre 1938 e 1943, o Pollock se dedicou à pintura de murais em prédios públicos, principalmente em prédios na cidade de Nova York. Depois de optar por pinturas abstratas, ele adotou no começo da década de 1940 o estilo denominado Action Painting. Aqui, pessoal, é muito importante porque esse termo Action Painting é o que vai fazer o Pollock ser conhecido até os dias atuais. E é a grande contribuição dele para a história da arte, para o modernismo. Ele que era um artista do expressionismo abstrato. Para quem não sabe o que é expressionismo, é interessante também dar uma pesquisada, porque o Paz ele vai cobrar as vanguardas, né, artísticas europeias. Então a gente pode pensar em estudar um pouquinho sobre expressionismo. Só para fazer uma revisão rápida, o expressionismo ele surgiu no início do século XX e era uma tentativa da arte moderna de dialogar ali e representar um mundo que estava em constante transformação, né? Estava acontecendo muita automatização industrial pelo mundo inteiro, um crescimento acelerado das grandes cidades, né, metrópoles, e surgindo novas tecnologias. Então, os artistas estavam preocupados em como o ser humano existia no meio disso tudo e como ele interagia com esse mundo que estava se modernizando, né? A arte também precisava contemplar a vivência humana. Então, de modo geral, os artistas expressionistas eles tentavam captar esse drama existencial, a tentativa do homem de dominar a realidade e, ao mesmo tempo, sendo consumido ali por essa realidade tão diferente, tão rápida, né? Como tudo aconteceu muito rápido. Então, essas são algumas características do expressionismo. O expressionismo abstrato, que é o caso do Pollock e dessa obra que a gente vai analisar a partir de agora, a gente pode colocar aí o abstracionismo. Então, essa necessidade de captar o drama existencial de uma maneira abstrata, utilizando também materiais que estão dialogando com isso, tintas automotivas, toda essa tecnologia que também foi se transferindo para a arte, para os artistas, nos materiais, nos suportes, no meio também que eles circulavam, né, em sua volta. Todo artista sempre vai estar muito influenciado pelo seu meio, pelo onde você vive.
Então, para o Pollock, que era um artista que estava lá em Nova York nessa época, era muito forte tudo isso. Seguindo em frente, a gente vai ver a obra Ritmo de Outono, número 30, de 1950. Essa obra, especificamente do Pollock, ela foi feita com a tinta esmalte sobre tela. É uma obra de grandes proporções, assim como a maior parte das obras dele desta fase. E a gente pode perceber, já logo de cara, que é uma... A gente tem diversas linhas, né? E uma obra abstrata, realmente abstrata, né? E aí você me pergunta, professor Leonardo, mas é um monte de rabisco. É e não é. Por quê? Por que que é? É porque visualmente, quando a gente olha, a gente pensa, nossa, é um monte de rabisco. Inclusive, alguns alunos até já me falaram assim, mas isso aí até o meu irmão de 5 anos de idade faz. Mas a questão não é essa. A questão que está aqui sendo proposta é todo um contexto histórico dessa modernidade que estava muito latente na época, toda essa transição que ocorreu no modernismo, né, nos anos 20, 30, dessa arte que estava caminhando para novos tipos, para novas experiências estéticas mesmo. Os artistas queriam experimentar novos materiais, novas maneiras de conceber imagens. Então, se a gente pensar que o Pollock foi um dos pioneiros a fazer esse tipo de trabalho, a gente consegue perceber a importância que esses trabalhos têm para a história da arte e para o momento histórico e cultural que estava acontecendo na época. Seguindo em frente, nós vamos ver aqui mais uma imagem que eu separei para vocês do Pollock, com o seu cigarrinho ali na boca, e uma composição dele atrás. Um quadro também de grandes proporções, seguindo aí essa mesma tendência, esse estilo que ele explorou tanto, esse expressionismo abstrato. Achei interessante colocar essa também, porque essa tem um pouco mais de cor. A gente vai perceber que a outra ela estava mais limitada a essa questão tonal. Então vamos lá, análise da obra Ritmo de Outono, número 30. Essa obra foi concebida em 1950. O Pollock utilizava uma técnica muito particular na produção dos trabalhos que ele pintava. E ele costumava dizer que as pinturas dele não tinham início nem fim. Então elas eram descritas como composições all over. A intenção do Pollock era criar uma pintura corporal. E ele estava renegando, de certo modo, as tradicionais pinceladas presentes nas obras de arte da época dele. A gente pode pensar no expressionismo mesmo, que ele está um pouco depois, né, nesse expressionismo, uma vertente do expressionismo, que é o expressionismo abstrato, que as pessoas estavam preocupadas com esses dramas humanos. A gente tem o Grito, né, que é aquela obra super importante, que é um ícone do expressionismo. Então a gente percebe que ele meio que renegou tudo isso e queria uma coisa mais abstrata mesmo, mais ali da emoção da hora, do movimento corpóreo, de como ele impregnava a tela dele, né? Sem o tradicional pincelzinho, o cavalete. Então ele pintava muitas vezes, como eu coloquei na primeira foto para vocês verem, no chão, por cima dessa obra. Podemos até voltar aqui para a gente dar uma olhada de novo na primeira imagem. A gente vê que está sendo pintado no chão. Né? Sai totalmente essa questão do cavalete, do artista com suas tintas organizadas ali para serem pintadas na posição vertical. Ele traz isso para o chão. Então isso também era uma característica bem interessante do Jackson Pollock. Ele utilizava diversos materiais, entre eles a tinta automotiva, que ele gostava bastante e que era presente na maior parte dos trabalhos que ele produziu. Ele pintou diversos trabalhos e até hoje é considerado um grande nome da arte moderna mundial. Eu queria acrescentar mais algumas coisas aqui que eu acho interessante sobre essa obra. E a primeira coisa é sobre a obra aqui, Ritmo de Outono, que é essa sensação de movimento que essa obra nos traz. Se a gente analisar bem,
espero que vocês estejam olhando aí para a obra também. A gente vê aqui um emaranhado de linhas, manchas, e parece uma coisa meio explosiva, né? A gente vê ali um dinamismo, um movimento, né, mesmo nessa coisa aleatória das tintas. A tela está completamente tomada por esse movimento e aí está uma grande questão do que eu estava falando para você sobre apenas parecer rabiscos. Nesse caso, as outras obras, né, no caso do expressionismo, elas eram todas ali milimetricamente calculadas. A questão da perspectiva, a questão dos planos, do primeiro plano, o plano de fundo. Então aqui ele não está preocupado com isso, ele quer essa sensação de movimento. Uma outra questão interessante é como ele restringiu as cores. Então ele está usando uma paleta de cores bem mais restrita. A gente percebe aqui que ele utilizou nesta obra especificamente apenas 4 cores diferentes. E as cores elas parecem que estão sendo absorvidas pela trama da tela que ele pintou. Se a gente pudesse olhar de perto lá onde essa tela está, que no caso está no museu nos Estados Unidos no momento, mas como a gente só pode ver pela tela, a gente percebe que tem camadas mais grossas, que secaram mais lentamente, porque o esmalte é uma tinta de secagem bem demorada. Ele geralmente demora alguns dias para secar. Então essa tinta está mais enrugada em algumas partes, outras partes ela está mais fluida. A gente percebe que tem algumas linhas que são mais fininhas, né? Mais sinuosas ali, e outras que estão mais como se fossem borrões, como as partes brancas, por exemplo, que dão um destaque bem plástico, aí, como a gente diz na arte, para essa obra. Outra questão que o Pollock estava preocupado quando ele pintou essa obra é o envolvimento de cada pessoa que fosse ver essa obra. Então, o espectador, o observador ali dessa obra, ele vai sempre tentar dar algum sentido, né? Ele vai falar, mas ali parece eu vejo ali uma folha, enfim, são diversas interpretações. Então, essa relação que o espectador tem com a obra, mesmo ela sendo uma obra abstrata, ela é muito interessante, porque elas despertam esse olhar, porque a gente vai para um lado e volta. Então, volta também naquilo que eu disse anteriormente, que as obras dele não têm início nem fim nessas composições dessa parte, quando ele estava nessa parte de abstração, né? É o que eu disse para vocês da composição ao over, né, que eu falei na primeira parte da análise. Então, assim, não vai ter nenhum ponto focal. E o centro da pintura não é mais importante do que as bordas, por exemplo. Então, não tem ali como a gente vê em algumas outras obras de arte, a gente vê ali um ponto central que, na hora que você olha pela primeira vez, você já é puxado para aquele ponto. Aqui não. Aqui o nosso olhar ele vai passeando por todo esse movimento que a obra nos traz. Então isso também era uma das preocupações do Pollock quando ele pintava essas composições abstratas. Vamos seguir em frente. Como pode cair no paz? Então a gente pode pensar, lembrando sempre, pessoal, que o que eu coloco aqui nesses tópicos sobre como pode cair é tudo retirado da matriz do Paz mesmo. Então a gente pode pensar em itens sobre as diversas possibilidades de perceber e refletir sobre as transformações estéticas. A gente está falando aí do expressionismo abstrato, pós-industrial, pós-guerra. Lembre-se sempre disso. Por isso que é interessante a gente ter as datas das obras, porque tudo isso vai influenciar em como o artista produziu essa obra, o que ele tinha disponível para trabalhar. Então, isso tudo é muito importante. A gente pode pensar em reflexões sobre a consolidação da arte contemporânea. É ali, né, no modernismo, que a arte contemporânea vai começar a se estruturar. Obviamente, a arte contemporânea vai vir um pouco depois, mais ou menos nos anos 70, mas ali foi um início. Eu acho, pessoalmente, a obra do Pollock bastante contemporânea. Itens sobre como os artistas interagem com diferentes suportes na expressão de suas ideias. Aí também estou falando dessa questão industrial que eu disse para vocês, Nova York,
essas mudanças que estavam acontecendo, as grandes metrópoles, como as pessoas interagiam com isso, o que os artistas tinham disponível de novo para incorporar ali nas obras, para que elas também fossem consideradas modernas. E aqui eu achei interessante que lá na Matriz do Paz a gente tem essa parte que leva para um lado bem interdisciplinar. Então fala sobre a técnica do gotejamento, que leva a promover analogias com o movimento de partículas, sejam aquelas que comparecem nos modelos atômicos do final do século XIX e início do século XX, sejam aquelas determinadas pela teoria cinética dos gases ou pela interpretação dos movimentos variados destas. Esse mesmo período viu Max Planck propor uma explicação para o problema da radiação de corpo negro, que mudou toda a física do século XX em diante. Então a gente percebe que o Paz ele pode cobrar essa obra na parte de física, por ser uma prova interdisciplinar. Então a gente tem que estar ligado em todas essas questões. Na parte de química, que eu falei para vocês, dos materiais também, dos suportes disponíveis na época, do tipo de tinta. A tinta esmalte é uma tinta muito moderna. Então a gente pode pensar em tudo isso, na composição dessas tintas, na composição química dessas tintas utilizadas. Por isso que é tão interessante a prova do Paz. Voltando aqui um pouquinho na obra do Pollock, para a gente dar mais uma olhada, antes de finalizar essa análise, a gente vai ver, pessoal, que além disso tudo que eu disse para vocês, né, de todas essas experimentações que o Pollock traz na obra dele, que a metodologia dele era muito particular e foi muito inovadora e marcante no tempo que ele viveu, porque ele usava garfo, lenço, qualquer coisa que ele tivesse na mão para pintar. Então ele jogava os objetos, né? Ele espirrava essa tinta, ele criava essas explosões que eu disse para vocês que a gente pode perceber, inclusive aqui nessa obra que a gente está analisando. Uma curiosidade importante que eu creio que eu não falei para vocês na hora que eu estava falando da biografia é que ele tinha uma personalidade bem, tinha uma personalidade bem difícil, assim. Ele tinha alguns problemas com alcoolismo. Ele lutou muito tempo, né, contra essa doença que é o alcoolismo, e ele morreu aos 44 anos de idade num acidente de carro. Eu queria ter falado isso para vocês anteriormente, mas eu creio que eu me esqueci. Então, ele era bem recluso, assim, bem tímido. Ele não era uma pessoa muito expansiva, né? E também isso fazia com que quando ele se expressava, ele fosse mais violento. Então a gente percebe um pouco disso também aqui. Tem uma certa violência imagética nessas obras. A gente consegue perceber que aqui ele conseguia realmente se expressar e expressar ali o que ele estava sentindo, que é a grande questão da existência humana mesmo. Então, o trabalho desses artistas estava muito ligado também com o que eles viviam, como eu disse para vocês. Então, ali a gente, como eu disse para vocês, né, ele foi expulso de escolas, então ele tinha essa explosão mesmo de personalidade. Então, isso tudo era transferido para essas pinturas, um pouco de da questão psicológica também, né? Porque ele fez alguns tratamentos psiquiátricos, então nos tratamentos psiquiátricos ele teve que pintar bastante, né? Usar da arte terapia, então isso também ajudava a controlar essa ansiedade que ele tinha. Então ele foi uma pessoa que teve bastante problema assim, psicológico, digamos assim. Então, é interessante a gente saber disso para a gente ver e entender por que ele criou esse tipo de trabalho artístico. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se tiverem gostado e se tiver ajudado, peço a vocês que deixem um like nesse vídeo e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber as notificações e também as próximas análises de obras literárias, de artes visuais aqui do Paz, e também outros conteúdos culturais. Tá bom? Até mais.